respeitando o horário, né? Então, vou só fazer uma abertura, Tuilza, só para situar quem nunca participou de uma dessas nossas rodas, né? A gente tem promovido mensalmente essas rodas já há alguns meses, toda última sexta-feira do mês, nesse horário, de 5 às 7. Eventualmente a gente também muda para de 7 às 9, né? É, então, esse foi uma iniciativa de um grupo um pequeno grupo dentro de um grupo maior no WhatsApp, né, de facilitadores e helpers do PEFO, que nesse momento de restrições, de pandemia, sentiu vontade de fortalecer mais ainda os laços e as trocas, né, efetivar essas trocas de uma forma mais agradável e efetiva, do ponto de vista mesmo do conhecimento do PEFO. Então a gente começou a promover isso. Já algumas pessoas passaram por essa organização. Tá eu, a Rô, de Minas, e a Tuíls, e a gente tem um apoio da Regional Brasília DF. Né? A gente passa a ter, então, esse apoio da Regional como um evento com, com esse aval, né? Com esse apoio da nossa regional aqui. Eu sou de Brasília, né? Eu sou Suzana. E que todos sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente tem a Tuils aqui, que vai fazer uma apresentação e depois a gente vai ter um tempinho para troca, né? Que é uma coisa mais rica que a gente gosta de fazer, né? Tudo é rico, mas de qualquer forma, essas trocas e esse espaço para a gente se escutar é muito proveitoso, muito gostoso, muito necessário nesse momento, né? Então, eu dou a palavra para a Tuísa e sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Rô, se você quiser falar alguma coisa. Não, que todos sejam bem-vindos. E Wilson, é sua vez agora. Um abraço. Então, é uma honra para mim estar aqui, eu agradeço o convite. Falar para mim do PEFOR me traz uma emoção, um calor no coração. Suzana, tu podes baixar um pouquinho, por favor, o som? Eu acho que está. Isso. Então é uma honra. Eu amo esse caminho, ele é praticamente a minha vida. É um amor de 24 anos, né? Ele passou já da fase de paixão, já era para ter Eros ter ido embora, né? O guia diz que Eros geralmente se vai com 2 anos e deixa a gente em companhia do amor, se ele realmente pôde chegar, se Eros serviu como uma ponte para o amor. Então são 24 anos de muita paixão, muito amor. Em nenhum momento Eros deu uma baixa, em nenhum momento ele se foi para eu precisar reconquistar. É uma paixão, é uma loucura, assim, de verdade. A minha vida é um fogo, assim, que queima, sem ser aquela excitação exagerada, mas é um prazer que acorda e desperta minhas células. É como se eu já conhecesse. Na verdade, conhecemos, né? A gente só não lembra quem é. Mas cada célula minha desperta, né? Assim, com o chamado da falar, a entrar nesse campo. Então, eu vou pedir para a gente fechar os microfones. Eu costumo, antes da gente fazer os trabalhos, de trabalhar com o grupo, fazer um alinhamento, né? Para a gente integrar o ser agora, né? Por isso que eu gosto de dizer, eu estou Tuilza. Na verdade, eu sou um ser, como cada um de vocês, sou muito mais do que Tuilza. E agora, nessa vida material, eu trouxe, como cada um de nós, uma mochilinha nas costas com um projeto para executar aqui nessa encarnação, um projeto extremamente bem organizado pelo mundo de Deus, aprovado e autorizado, e que a gente está aqui para dar conta, né? Acredito que o meu principal é esse, é trabalhar com o PEFOR, que é uma missão mesmo de vida que eu incorporei
E assim, eu vivo isso. Não no sentido de viver da forma perfeita como as palestras ensinam, mas principalmente de estar buscando a minha imperfeição no dia a dia através dos ensinamentos da palestra. De cada uma das palestras, sabendo mais de mim, olhando mais para mim. E é o que a gente vai trabalhar muito, conversar muito hoje, né, nessa troca, nessa interação conjunta. Então, eu vou pedir que vocês escolham um local bem confortável, onde possam se sentar de preferência. Sentar de preferência com a coluna alinhada. E juntos vamos construir o nosso campo, a nossa egrégora para nossas conversas de hoje, nossos diálogos no caminho. Então, eu vou pedir que fechem os olhos. E delicie-se da sua presença. Coloque a sua atenção dentro de você. Como está seu mundo interno agora? Se existe alguma tensão no corpo, respira lá naquela região e solta. Tudo é bem-vindo. Ansiedade, pressa, alegria, desconforto, tristezas. Tudo faz parte. Vê quanto que você tá comendo todo dia. E como tudo faz parte, a gente possa incluir cada pedacinho nosso nesse momento com muita consciência. E com atenção agora no nosso coração, tenha a intenção de pulsar com ele, de sentir a pulsação do seu coração. E amplia esse coração, na intenção que ele pulse com o coração de Deus. Seu coração com o coração do mundo, em todo o cosmos. E que tenhamos a intenção nesse momento de nos unirmos aqui num único coração. Nesse campo virtual que estamos construindo agora. E descendo a atenção pela sua coluna, sinta seu quadril, tome consciência dele, bem ancorado, bem seguro de estar sentado. E vá descendo a sua percepção pelas suas coxas, pelas suas pernas, levando a atenção aos pés. A região plantar dos seus pés. E como somos seres energéticos, tenha a intenção de descer a sua energia penetrando a terra através dos seus pés energéticos. Simplesmente assim, na sua imaginação, na sua intenção, seus pés vão descendo, penetrando a terra suavemente, atravessando várias camadas de pedra, de areia, suavemente atravessando o lençol freático, na intenção de chegar ao núcleo da terra, onde a vida começa.
e ancore seus pés no núcleo da Terra. Lembrando que aí nasce a lei da gravidade, permita-se ser puxada, mais ainda puxado, pela energia dos seus pés, se empoderando do seu lugar, agora, se empoderando de você, nessa realidade material em que nos encontramos. E nesse lugar, existe uma fonte inesgotável de todas as substâncias, de todos os nutrientes necessários para qualquer vida na superfície da Terra. Tudo o que seu corpo é composto existe aí como uma fonte inesgotável. Vitaminas, minerais, tudo que seu corpo precisa para estar saudável. E com essa informação, com essa consciência, tenha a intenção de trazer para você o que seu corpo precisa agora. Ele sabe o que precisa e a quantidade exata do que precisa. Só autorize que toda a nutrição que a Terra dispõe abundantemente e que seu corpo precisa seja disponibilizada para você agora. Aproveitando um influxo novo de energia telúrica que vem com essa nutrição na sua direção, lá do centro da Terra, com essa energia e esses nutrientes trazendo mais vigor, vitalidade, imunidade, para que você tenha saúde e possa desenvolver toda a sua trajetória, todo o seu plano para essa encarnação. E esse fluxo vai chegando até os seus pés, tocando o seu ser físico e os corpos sutis. E você vai suavemente comandando que cada uma das suas células, ao receber essa nutrição e essa energia, funcionem na mais perfeita ordem de saúde, harmonizada com todas as outras. Esse fluxo vai tomando seu corpo, preenchendo totalmente pernas, suas coxas, seu quadril. E lá da base da sua coluna, lá do cóccix, na sua região do períneo, esse fluxo segue no movimento ascendente em espiral, ativando a Kundalini da sua vida, a sua energia humana. Enquanto vai ascendendo, circulando, expande, toca até a sua pele. Região anterior do corpo, posterior. Chegando na sua barriga, seu tantien, seu plexo solar, são ativados pela sua intenção, pela sua consciência. Visualize um grande sol central na sua barriga, seu centro de força, de poder, de vontade. Tome consciência desse centro. E suavemente, esse fluxo vai tocando o seu cardíaco, abrindo o seu coração, nos conectando no mesmo coração, enquanto grupo. E esse fluxo segue passando pela sua região do timo, aí na tireoide, ativa essa glândula,
glândula mestra, a funcionar na mais perfeita ordem, comandando todas as outras em harmonia. Esse fluxo segue subindo para os seus ombros e soltando a musculatura do trapézio, todo o peso. E aproveite tudo que você não quiser mais, entregue. Por trás de você, a terra recebe e transmuta. Nada se perde. Você entrega suas tensões. Culpas, pesos, seus cansaços, os excessos. Entregue agora. Esse fluxo preenche seus braços, até a pontinha de cada um dos dedos. E ainda circulando nas suas costas, soltando. Vai chegando até o pescoço, soltando a sua garganta. Destrave a mandíbula. Suavizando a sua expressão através da oralidade. E esse fluxo vai chegando até sua cabeça nesse momento. Preenche todo o seu encéfalo. Todas as células são comandadas e contagiam uma ou outra para funcionar em harmonia, em leveza. Seu couro cabeludo, sua face são envolvidos. E você, agora totalmente preenchida, preenchido. Visualize acima da sua cabeça, uns 30 centímetros, sua digital espiritual. Seu ponto de luz que lhe faz contato direto com o universo. E tenha a intenção de fazer um contato direto com o Criador, com as forças universais, com o cosmo. Assim, agora, simples. Se conecte com o mundo de Deus. Que nossos pontos de individuação se encontrem num único ponto, em cima das nossas cabeças, lá no centro. No centro do céu, no centro do universo. E assim visualize-se como um ser que faz ponte entre o céu e a terra. É a sua realidade agora de humano. Você é um ser espiritual, vivendo uma experiência humana. Tome consciência disso. E no formato de uma grande pirâmide, convide a sua guiança, seus guardiões, aqueles a quem você tem fé, acredita, costuma solicitar a presença, costuma pedir ajuda. Seus anjos pessoais, seus guardiões. E expandindo mais ainda, convidamos os guardiões da terra, São Germain, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel e tantos outros que nem sabemos, que ancoram cada vez mais a luz e nos ajudam a voltar para casa, a voltar para Deus, através do nosso processo individual e coletivo. Convidamos agora o campo do nosso trabalho, a egrégora, o mundo espiritual Pathwork. Todos aqueles que estejam disponíveis, que possam estar conosco, vibrando, sintonizados com o mesmo propósito.
que do centro do ápice da nossa pirâmide, lá no centro do cosmos, a energia do Cristo se derrame, preenchendo toda a nossa sala de trabalho agora, todo esse formato virtual. Essa energia desperte em você, que ela já está dentro. Que ela ative, pulse e receba as bênçãos do mundo de Deus. E no seu tempo, mexendo os seus pés, sempre presente no seu corpo, vá voltando e faça o movimento que seu corpo lhe pedir agora. Alongue, espreguice, para estarmos mais inteiros, mais inteiras aqui agora. Mais uma vez, muito bem-vindos a todos, bem-vindas. Suzana, pode me ajudar? Sim, Tusa. Claro. Eu preciso de foco, porque eu amo tanto esse trabalho, eu me diluo tanto em tantas coisas, que se eu não tiver um foco, eu saio de um assunto maravilhoso que puxa outro, a gente acaba saindo do que viemos hoje conversar, dialogar. E hoje, a nossa palestra no PEFOR, que é a 150, e ela fala do amor próprio. O amor próprio, que é uma condição para o estado universal de bem-aventurança. Então, a bem-aventurança é algo que é um direito nosso, de nascença, é uma lei, o guia diz. E que ela depende, ela é diretamente proporcional ao amor que eu sinto por mim mesma, o amor que cada um de nós sente por si. E bem sabemos que esse é um dos principais, digamos assim, entraves que enquanto humanos, né, trazemos ainda está manifesto, essa não aceitação de si próprio, essa não aceitação de como nos encontramos agora, essa não aceitação da nossa imperfeição, né? E o guia vai mostrar com esse exercício que a gente vai, tanto com os slides, como também conversando e trazendo, mostrar os aspectos, a chave para que a gente desenvolva, né, essa frase comum no dia a dia, independentemente de qualquer caminho, das filosofias que pregam, né, as religiões que falam sobre o amor. Amai ao próximo como a ti mesmo. Então, a importância do amor, do auto-amor, nessa frase, diz tudo, né? Então, assim, para eu amar quem quer que seja, primeiramente eu preciso amar a mim mesma. Suzana? Sim, estou aqui. Pode passar. Quando a gente recebe no consultório, né, as pessoas, independentemente delas trazerem isso ou não, é uma das primeiras questões que a gente observa o desenvolver, né, a autoestima, o gostar de si mesmo, se aceitando como a gente é agora. Não tem outra forma para eu poder transformar as minhas dificuldades, né, os chamados defeitos, né, que são as nossas defesas. Então, não tem saída, não tem outra opção a não ser se amando, né, se aceitando como a gente é agora. Então, se eu reconheço os meus entraves, se eu os confronto com aceitação, eu já tenho mais de meio caminho andado no sentido de transformar. Então, eu trouxe nesse slide uma coisa que eu acho fantástica e eu sinto a cada palestra que o guia traz uma saudação, né?
E eu trouxe para nós essas saudações que a gente se abra para receber essas bênçãos. Onde ele diz: saudações, meus queridos amigos, bênção para todos os presentes e para todos os meus amigos que trabalham, né, nesse caminho Pathwork, né, esse caminho de autoconhecimento, de liberação, de autotransformação. Então, que possamos agora, cada um de nós, receber essas bênçãos que chegam, que ele começa e termina as palestras. Acredito que aqui a maioria conhece o Pathwork, são familiarizados já com isso. Então, essas bênçãos são muito importantes. Suzana? Então, o guia diz que a bem-aventurança é nossa por direito. É uma lei natural, inerente a nós humanos, às criaturas, né, do Criador. Viver em paz, viver em harmonia. O que é bem-aventurança? É um estado de contentamento, que não tenha nada a ver com perfeição, que não tem nada a ver com algo fora que aconteça na vida da gente, com algo grande, mas tem a ver com um estado interno, né, de aceitação de mim mesma, né, de amor por mim mesma, do jeito que eu sou agora. Então ele diz que é um estado natural do homem, que não está nesse estado de bem-aventurança, é o que seria, digamos assim, o não natural, né? Seria um estado perturbado, seria um estado de estar em desarmonia, desalinhado com o cosmos, com as forças divinas, com o mundo de Deus. Então, a bem-aventurança é algo nosso, é inato, é de direito, né? E é a realidade, se a gente for falar voltando, vamos entrar na cosmologia, que é por isso que tem isso aqui, para eu poder ir seguindo, para eu não me perder, porque eu já vou para outro lugar maravilhoso, que é a cosmologia do Pathwork. Para quem não conhece, depois, se quiser, a gente pode passar as palestras para se conhecer de onde, como tudo isso começou, como se deu a criação, por que o mundo material existe, né? O que é que estamos fazendo aqui, quem é o Cristo, o que é o plano de salvação, qual a importância dele, por que ele é o nosso Salvador. Então, são N questões e respostas que a gente tem com muita objetividade e precisão noutras palestras. Então, eu estava falando disso porque a bem-aventurança é um estado natural em que já conhecemos, né? Esquecemos disso. Antes da queda dos anjos, esse é o nosso estado, era o estado de estarmos alinhados com as forças do cosmos, com as forças de Deus, com as forças do universo. Mas que mesmo depois da queda dos anjos, onde chegamos até aqui, a realidade dual, né? Depois dos reinos que atravessamos, como o reino mineral, vegetal, animal, estamos aqui na dualidade, digamos assim, o último estágio a chegar ao estágio de unidade, do que sempre foi, e a gente realmente respirar outra vez essa bem-aventurança. Mas o guia diz que a gente pode ter esse estado, pode viver nesse estado, hoje, aqui, agora, com todos os problemas que você tem, com todas as suas angústias, com todas as suas preocupações, que para viver em bem-aventurança não precisa nada muito grande acontecer. Na verdade, a vida são de coisas pequenas, né? A vida é do dia a dia, né? A vida são das coisas simples. Então, algo fora, imenso, não precisa acontecer para você ir para esse lugar, que já é um estado de direito seu, é uma lei natural. Então, o guia diz que para a gente viver nesse estado de bem-aventurança, que é uma lei natural, né, depende de dois aspectos somente, que são a base, né? A base de tudo que a gente estava conversando aqui, que eu estava trazendo, sobre o amor próprio, o amor por si mesmo, do jeito que a gente se encontra agora, sem querer ser mais do que é ou menos do que é. Simplesmente o que eu sou agora. Como eu sou. Pequenininha, cheia de coisas a resolver, a olhar, né? Mas assim, focando, aprendendo com cada pequena experiência, que todo dia tem muitas e muitas experiências para a gente olhar, para a gente ver por que reagiu, por que se sentiu daquele jeito, qual o aprendizado ali, por que algo se repete tanto na minha vida. Então, assim, eu posso olhar para isso
ver a minha pequenez ainda nesse lugar e, ao mesmo tempo, estar em estado de bem-aventurança. Né? Então, assim, esse estado de bem-aventurança tem a ver diretamente com o quanto eu gosto de mim mesma. Quanto mais eu gostar de mim mesma, mais eu vivo e vou viver em estado de bem-aventurança. Eu vou expressar quem eu sou cada vez mais. Porque quando eu não gosto de mim, eu vou esconder, né? Meu ego quer que mostrar para vocês só as coisas que são boas, que já são resolvidas, só a minha parte boa. E como eu escondo muita coisa, eu passo a inventar, eu crio uma autoimagem idealizada e passo a ser o que eu não sou. Uma outra realidade que acaba acoplando mesmo e a gente acaba acreditando, né, que é algo que não é. E cada vez mais assim a gente se distancia de expressar o nosso eu real e de entrar em estado de bem-aventurança, né? No dia a dia, na vida. Então depende também, a outra questão é a questão da aceitação. Então, o amor próprio e a aceitação. Como seria a aceitação? É esse outro aspecto que ele fala, a habilidade de transcender o agora. Ou seja, eu estou cheia de problemas agora. Ok, problema, se é um problema, beleza, significa que tem solução, né? Que tem como você resolver. Então, você não precisa se identificar com o problema. O problema existe como um degrau, ele faz parte, né, do projeto que você trouxe, ele faz parte do script que você trouxe para o seu próprio processo de desenvolvimento. Né? Isso a gente está aqui vivendo experiência humana, lembra? Mas somos espirituais. Então, trouxemos na mochila algumas coisas para trabalhar. E os meus problemas têm tudo a ver com o que eu mesma escolhi, com o que eu mesma trouxe para trabalhar. Pois é, sim. Mesmo que a gente diga, como foi que eu escolhi isso para minha vida? Às vezes fica assim, mas parece ser surreal, mas é isso mesmo, fui eu que escolhi. Então, ao invés de ter os problemas como um inimigo, eu vou tê-los como amigo. Eu vou dizer, oi, bem-vindos, qual é o aprendizado da vez? O que é que eu tenho para aprender com vocês? Né? Então, muda essa perspectiva, muda a sua atitude diante dos problemas. Né? Então, se eu tenho vários problemas, eu vou enfileirar, fica na fila. O que é prioridade? Eu vou vendo o que é que eu posso resolver. Mas eu posso estar bem, né, nessa situação, problema, com os belos problemas que eu tenho. Dizendo sim à vida, sim ao que é. Os problemas eles trazem para a gente o próprio remédio para a cura que viemos fazer, dos resgates que trouxemos nessa encarnação. Né? Então, são bênçãos, problemas são bênçãos, problemas são riquezas, né? Problemas são degraus para a nossa volta para casa. E a gente vai ter um tempo depois, né, Suzana, para conversar. Sim, sim, mas aí você faz o combinado que você achar, se você quiser deixar liberado para as pessoas perguntarem enquanto você fala, ou se você prefere falar tudo Sei. e Ótimo, que bom que eu posso escolher. é, Então, eu prefiro que as pessoas conversem, que tragam, que contribuam, né, que acrescentem, que lembrem alguma coisa. Então, assim, sem aquela história de eu estar aqui como uma professora e vocês são os alunos. Não existe isso. Eu sou aluna, principalmente quando eu estou trabalhando grupo e quando eu estou atendendo. Muitas vezes, na maioria das vezes, quem aprende mais sou eu. Eu costumo brincar com os meus clientes. Não sei se hoje eu te pague ou eu receba o pagamento pela nossa troca. Então, fiquem à vontade, ok, Suzana? Eles podem levantar a mãozinha se quiser, que tem aí uma parte, né, que ou pode fazer uma pergunta. Eu prefiro que levante a mão para falar, para colocar, porque quando eu estou falando assim, aparecem aquelas perguntinhas assim, eu fico curiosa, quero ler lá e quero ler a pergunta e eu prefiro que que vocês levantem a mãozinha para a Suzana ou Roxana visualizarem e a gente integra, tá certo? E a gente soma. Pode ser assim, Suzana? pode, ou podem abrir também o microfone, todo mundo tem um microfone aí disponível para abrir quando Ah, tiver tá. necessidade. Ah, tá aberto para eles, né? Eles podem abrir. Eles podem abrir, isso. Lembrando que eu aqui não vejo mãozinha, eu só estou vendo 3 pessoas aqui,
além de mim, né? Porque tem o slide, e Suzana que vai poder visualizar isso, e Roxana, tá certo? Tá. Então, sobre o amor próprio, né? Vamos aprofundar mais um pouquinho. O guia diz, né, sintetizando das palestras, a parte que eu acho importante, que a gente tem o que falar muito, né, mas aí vem numa frase mais concisa, eu trouxe essas duas. A falta de amor por si mesmo impede que a nossa psique viva em seu estado natural, porque induz a uma separação. Então, o guia diz que não está em estado de amor comigo, não me amar, né? Eu não estou conectada com as forças universais, eu não estou conectada com o cosmo, eu estou separada. É como se criasse uma névoa, uma cortina, né? Uma película entre eu e o universo. Então, digamos assim, a psique, ela não consegue receber essa força, essa vitalidade, essa substância vital que é disponível para nós como bem-aventurança e trava as nossas realizações. Trava as realizações dos nossos desejos, do que a gente quer, de estar em harmonia consigo, com a vida, com os outros. Então, assim, existe essa separação quando eu não gosto de mim. O desamor, ele serve como um obstáculo, né? A experiência de estar vivendo a vida com prazer, de forma plena, mesmo com todos os defeitos que a gente tem agora. Sim, mesmo com todos os defeitos que você estiver pensando aí, que você tem por direito, é um direito natural, é uma lei natural de estar em estado de bem-aventurança. Então, esse amor, esse desamor, ele deriva da não aceitação do nosso tamanho agora. Ele deriva da gente não aceitar que somos imperfeitos. E vivemos tentando controlar a vida, mudar, controlar os outros, controlar o tempo, controlar os acontecimentos. E não existe nenhum controle realmente que a gente tenha, né? Sobre a vida ou sobre o que vai acontecer. A impermanência da vida é algo assim fascinante na minha percepção. Você viver hoje e agora somente com o que você tem, o que é. Então, essa é a riqueza do presente, de viver no presente, é hoje. O que é que eu tenho hoje? Como é que eu vou fazer o meu dia de hoje? O que é que eu vou poder aprender com as experiências, os processos involuntários que vão me chegar para o meu crescimento hoje, agora, aqui. Então, ele deriva dessa não aceitação da nossa realidade no momento. A gente quer ser mais do que é ou menos do que é. Entra aí o complexo de superioridade, o narcisismo, ou o complexo de inferioridade. Vale, minha tristeza, eu sou tão inferior. Então, nem é aqui, nem é aqui. Né? Então, a gente não deve querer ser mais do que é e nem menos do que é. Mas o que eu sou agora. Da forma que eu me expresso, dentro das minhas imperfeições, né? Das minhas dificuldades, né? Das minhas sombras e luz também que todos nós temos, né? A gente precisa mais do que nunca também focar na luz. Ela é quem vai dar uma sustentação, ela fundamenta, ela é o suporte para eu poder destravar, digamos assim, esse desamor, essa separação que eu tenho não me amando, né, diante do universo, diante de Deus, diante das forças cósmicas. Quando a gente diz assim, amai ao próximo como a ti mesmo, e eu não me amo, né, não é só o próximo, não. Eu não amo a Deus, eu não amo a vida, né? Então, assim, eu costumo dizer, você se ama? Perguntar, você se ama? Aí a pessoa, pois é, eu já te disse que eu preciso trabalhar essa minha autoestima, então você não se ama. Não, então você não ama a Deus. Não, eu amo muito Deus, eu vou para a igreja, eu faço só coisa boa, eu faço minhas orações em casa. Ok, tudo bem, mas Deus está dentro de você. Né? Ele não necessariamente está no templo, que está no templo também. Está na natureza, está em todo lugar, mas principalmente dentro. Então, se eu não me amo, eu não amo Deus. Né? Então, ele precisa, esse desamor nosso, a gente precisa ter muita consciência dele para poder trabalhar, né, esse desamor. E como é que a gente chega a conhecê-lo? Somente através do processo de autoconhecimento. Somente olhando para a gente, são vários os caminhos, tem Peffer, tem vários outros, mas buscando uma terapia quando você está pronto e realmente quer
mexer com questões mais profundas suas, porque essa não aceitação de si mesmo, esse desamor, acaba fazendo com que a gente crie padrões de perfeição muito exigentes conosco. Eu tenho que arrumar tudo, tem que estar tudo em ordem, minha casa tem que estar arrumada, tem tudo que estar limpo, tem tudo que estar organizado. Ou seja, essa organização fora, muitas vezes, é uma necessidade que não é real, né? Mas para compensar a imperfeição, né? A inquietude que você tem interna. E acaba criando culpas, porque você acaba chegando sempre no mesmo lugar, né? Eu não me amo e quero que as pessoas me amem. As pessoas não vão me amar, porque sequer eu estou em verdade comigo. Aí as pessoas não vão me amar, eu repotencializo aquela crença que eu não mereço o amor, então eu não me amo. E entro num círculo vicioso, né, que precisa em algum momento ser visto, e só nós podemos olhar e realmente sair desse lugar de estar dando voltas, né, fazendo looping, sem chegar a lugar nenhum. Então, a gente viola, o guia diz, a integridade da nossa personalidade, quando a gente vive no automático, quando a gente não questiona as coisas, quando a gente faz valer, vive mais das leis externas, né, da nossa cultura, regras, regulamentos, em detrimento das nossas leis internas, das minhas vontades, do que eu acredito. Então a gente vive como se fosse no automático, né? Então eu nasci, já era assim e continuo assim. Então eu não paro nenhum momento para questionar por que assim, de onde veio isso, né? Por quê? Por que funciona assim? De onde foi que começou? Então a gente acaba, claro que existe uma barganha, né? A gente tem preguiça de fazer esses questionamentos, a gente tem preguiça muitas vezes de bater de frente com alguma situação em que a gente está num grupo, por exemplo. Você está num grupo político, vamos falar em política, um grupo que a maioria é de um partido tal, uns se calaram e você não tem nada, não concorda em nada com o que essas pessoas estão dizendo sobre o partido tal. Você tem um lugar ali, você está presente. Você pode, por discernimento, escolher, não, eu não vou me colocar assim, tipo, não vale a pena, não vai ser produtivo. Você observar qual é a sua intenção de falar. Mas você pode ser questionada, né? E aí, Tuilza, o que é que você diz sobre isso? Eu diria assim, eu sei quase nada de política, né? Mas eu acredito que a unidade era a solução. É tanto partido A, partido B, partido C, já está dizendo partido. Bom era que a gente pudesse integrar um partido com outro partido, já era maior, com outro partido já era maior, enfim, unificar esses tantos partidos. Mas ainda não é possível. Eu posso pelo menos dizer assim, eu não tenho conhecimento, nem posso falar muito, mas eu discordo com algumas falas de vocês. Então, eu estou sendo íntegra comigo, com a minha verdade daquele momento. E a minha verdade não precisa ser contra a verdade do outro, não precisa ser toda a verdade. Eu posso incluir a minha verdade, a verdade do outro é mesmo, eu posso olhar por essa perspectiva. Por que você vê assim? Então, eu posso crescer, eu posso somar a minha verdade com a verdade do outro, porque o que eu penso não exclui o que o outro pensa. Então, fica muito mais rico se eu olho a vida pelas minhas lentes e, eita, fico curiosa. Deixa eu olhar pelas tuas lentes também. Deixa eu olhar como é que você vê. Deixa eu olhar como é que você sente. Deixa eu ver se eu consigo sentir assim. Deixa eu ver se eu percebo desse jeito. Até porque nós somos um produto das nossas experiências, das nossas vivências, das normas da nossa família, das regras da nossa sociedade, das escolas em que a gente estudou, da nossa cultura. Então, todos nós somos diferentes. Essa é a riqueza, essa diversidade. E poder, a minha percepção, somar com a tua, que soma com a do outro, que a gente vai chegar muito longe assim. E eu vou estar sem violar a minha integridade, me colocando quando eu precisar me colocar. Mas, às vezes, acontece de eu estar numa situação cômoda, né? E eu não quero causar conflito, não quero atrito, sabe aquela coisa assim de, eu não quero confusão, deixa assim como tá. Muitas vezes não é confusão, mas a gente precisa fazer confronto com as pessoas, né?
A gente precisa colocar algumas coisas, que não é brigar, que não é discutir, que não é querer ter razão, mas é honrar a minha percepção, né? Honrar a minha integridade, o meu eu real, que é equivocado também, porque tem uma parte que é muito imperfeita, uma parte sombra, uma parte luz. Então eu incluo tudo, como eu sou agora, como eu estou agora, né? Em processo. Né, em processo de volta para casa. Então, ter cuidado com esse automatismo, por você não estar recriando na sua vida situações sem questionar, sem fazer a menor pergunta. Por quê? Como começou? De onde vem isso? Tem a ver com o que eu sinto, com o que eu penso? Né? Então, assim, são essas situações que muitas vezes a gente não quer pagar o preço, que é uma das leis, né? A gente está falando em leis aqui algumas vezes, que é uma das leis, a lei de pagar o preço. Toda decisão que eu vou tomar na vida, e eu tomo decisão todos os dias, inclusive com qual blusa, com qual cor eu ia estar aqui hoje com vocês, é uma decisão. Então eu escolhi a blusa azul. Tem um preço, eu não vou poder usar a vermelha, a preta, a amarela. Eu escolhi a azul. Então tudo tem um preço, né? Então eu faço uma escolha e abro mão de outra. É a nossa realidade dual, é assim que é agora. Pode seguir, Suzana, por favor. Então, aí o guia falando sobre o automatismo. Ele impede que eu seja eu mesma. Ele impede que eu expresse a minha verdade. Né? Essa verdade, mais uma vez dizendo, às vezes a pessoa confunde muito sobre o que é a verdade. Né? A verdade não é agressividade. A verdade não é crueldade. A verdade é o próprio Deus. A verdade é leve, ela é suave. É só a sua percepção, que não exclui a percepção do outro. Né? Então, eu ser autônoma comigo, com a minha vida, ser protagonista da minha vida, né? Liderar a minha vida, assumir a autonomia da minha vida, isso inclui o meu eu real, né? As minhas percepções. Então, não viver nessa obediência cega, é o que o guia traz, que é um sinal de covardia, né? Diante de valores que são impostos pela sociedade, pela nossa cultura, em que a gente não questiona, e desrespeita a si próprio, vai seguindo, porque disse que é assim, vai ser assim para sempre. Mas eu não estou bem assim, não estou feliz agora, não estou bem nessa situação. Não, mas você tem que ficar, porque é assim que tem que ser. Então, olhar para essas questões, onde é que eu vivo nesse automatismo, né? É uma forma maravilhosa de poder enxergar mais sobre si mesmo e de dar um ok, é assim. Por exemplo, agora, as pessoas que em algum momento possam ter despertado para esse automatismo, eu tenho um pouquinho desse automatismo. E, ok, eu digo, bem-vindo ao automatismo, agora eu estou te vendo. Ok, eu vou ver o que é que eu posso fazer fazer com você. Porque eu não preciso mudar imediatamente, mas eu preciso tomar consciência da minha verdade, né? E o guia diz que essa covardia revela esse estado de oportunismo, né? Com receio do julgamento alheio. Porque nós crescemos com uma imaturidade, né, emocional muito grande. E geralmente a gente não trabalha, não sei, em terapia, né, nesses caminhos de autoconhecimento. A gente desenvolve na vida de forma natural o físico, o mental, o espiritual, até você segue alguma religião, filosofia que já era da sua família ou não, mas o emocional fica à deriva. Não tem onde trabalhar, a gente não trabalha no ensino fundamental, nem no médio, nem nas graduações. Então eu fico 70 anos, mas com a menininha dentro de mim, que reage, que não entende, que bate o pé, que quer que seja do jeito dela. Então, assim, olhar para isso, para como a gente faz, como a gente barganha a atenção, o amor dos outros, num oportunismo, sem se colocar, mas numa dependência emocional. Não, eu vou dizer sim a essa pessoa para ela poder gostar de mim, porque eu preciso ser boazinha para ela me amar. Porque se eu não for boazinha, ela não me ama. Né? Muitas pessoas que usam essa autoimagem da boazinha, essa máscara da boazinha, elas são boazinhas mesmo. Não quer dizer que elas são ruins, mas é boazinha também. Toda autoimagem idealizada, ela tem sentido.
Você é aquilo que a sua imagem, a sua autoimagem idealizada diz. Só não no grau de perfeição. Só não da forma perfeita que você quer passar para as pessoas. E muitas vezes para você mesmo. Passando a ser uma consciência, digamos assim, natural, algo que você tem como natural, que você passou tanto a acreditar naquela autoimagem idealizada que ela passa a ser a sua segunda você, sua segunda pele, digamos assim. Né? Então, essa dependência emocional traz muito desse oportunismo. Né? A gente depende das pessoas aí para nos chatear, para ser boazinha, para ser educada, para não descer do salto. Muitas vezes você trai a você mesma. Você mente para você. E eu li numa palestra, eu não lembro o número agora, o guia dizendo que pior do que mentir para os outros é mentir para você mesma. Porque você acaba acreditando naquela mentira. E ela passa a ser sua segunda pele, digamos assim. Você acaba acreditando. Já se eu minto para o outro, eu tenho consciência. Eita, eu menti para essa pessoa. Não que deva mentir ou não deva mentir, não é isso. Né? Mas, assim, observar em nós, como é em nós, a nossa verdade, como a gente se posiciona nas situações, sem estar sendo dependente da... E se for dependente da opinião de outra pessoa, por isso que você está sendo oportunista, diz, ok, eu ainda me aproveito dessa pessoa, eu quero que ela me veja assim. Tá tudo bem, faz parte. Eu estou assim. Né? Nem eu sou assim, eu estou assim. E tá tudo bem, eu vou ver o que é que eu posso fazer com isso. Tudo que precisa vir para a luz, precisa vir para a sua realidade, seu campo de visão. O que fica escondido não tem como crescer. O que você esconde de você mesmo, essas emoções imaturas, né, não tem como crescer se você não olhar para elas. Né? Então, é nesse sentido, olhar em que níveis você vive nesse oportunismo. É outra fala do guia, que vocês fiquem à vontade também para trazer mais alguma coisa, acrescentar o que a gente está falando. Eu posso ter esquecido, vocês podem querer perguntar. Pode seguir, Suzana, por favor. Esse é um estado maravilhoso, né? Que é a questão da aceitação. Aceitação do que é, da vida, do jeito que a minha vida está agora. Né? O guia diz, o transcendeu agora é o estado de acolher tudo que é, exatamente como é agora. É dizer sim à vida como ela se encontra, sem ter que mudar nada, né? Incluindo qualquer que seja a sua realidade presente, que pode ser uma depressão, uma tristeza, uma traição, um mau problema que você estiver vivendo agora. Essa realidade você pode transcender, dizendo sim ao que é, concordando com o que é. E esse sim diz aonde? Mas como assim eu vou querer o que é ruim para minha vida? Como eu vou dizer sim a uma situação dessa? Você não tem sentido isso. Tem, esse sim é um sim que confia na vida, que confia que ela é benigna, que por mais que ela esteja trazendo para mim aquele problema que eu acho horroroso, fui eu que escolhi, fui eu que trouxe no meu projeto, faz parte do script que eu trouxe para desenvolver aqui. Então, aquele problema tem a ver comigo, com o meu crescimento. Ele é um mestre. Né? Então, assim, mesmo com aquele problemão, você pode dizer sim, confiando nessa entrega. Essa entrega a Deus, à vida, ao cosmos, ao universo, ao que você queira chamar. Então, assim, o auto-amor, o exercício de se amar, né? E o transcender agora, independentemente de como está a sua vida, dizendo sim e confiando nesse processo, mas é um sim interno mesmo, é um sim profundo. Sim. Por mais que esteja assim a minha vida, que eu esteja num processo depressivo, que eu esteja num processo de separação, que eu esteja onde quer que, em qualquer situação que seja angustiante, sim. Esse é o transcender do agora, que é o segundo aspecto que o guia fala na palestra sobre a possibilidade de você viver em estado de bem-aventurança. Pode seguir, Suzana. Então, voltando, são dois aspectos, né? O amor próprio e o transcender o agora. Ou seja, o que eu chamo de aceitação maior, que é uma aceitação de assentir, não é só dizer assim, tá, eu aceito, não, é uma coisa maior,
né, que independe de você. É confiar no fluxo da vida e fluir com ela, e não ir contra ela, né? Não ir de encontro, não lutar contra os processos involuntários que nós mesmos trouxemos para viver, né, nessa experiência, nesse aprendizado de agora, nessa bela encarnação em que estamos. Então, os passos para o amor próprio. O guia sempre traz as chaves, né? Ele dá dicas, ele traz o material, mexe com a gente, ativa muita coisa, que quanto mais a gente estuda e reestuda essas palestras, mais material é ativado, né? Quando Suzana me pediu para escolher a palestra, eu escolhi a 150. Por quê? O mês vai ser o quê? No mês de agosto, agosto. Qual a palestra que eu estou trabalhando com meus grupos? Tem um grupo de mulheres que eu estou trabalhando sobre o desejo. Mas o desejo via uma coisa assim ainda é muito importante, mas assim, mais básico. Então, a outra palestra que eu estou trabalhando com os outros grupos é essa agora em agosto ainda, né? A 150. Então, por isso que eu escolhi. E, nossa, ela me trouxe tanta coisa sobre mim, né? Foi tanta riqueza, eu descobri tanta coisa que eu li já e reli, já estudei, mas eu não via antes da forma que eu vi agora. Foi mais profundo, ativou mais em mim. Então, a chave que ele traz para a gente, nesses passos para o amor próprio, ele diz: desenvolver a coragem e a humildade para sermos quem somos agora. Renunciando ao orgulho de querer ser mais e ou melhor do que os outros. E somente assim, na mesma proporção que eu me amar, né, que eu gostar de mim, o meu amor próprio pode crescer. E vai crescendo, crescendo. E quanto mais cresce, mais eu estou alinhada com o fluxo da vida, com o fluxo universal. Mas eu tenho as soluções, elas aparecem para os meus problemas. Meus problemas se resolvem quando eu tiro o foco da parte inimiga que eles representem para mim, da parte destrutiva, né, maligna, mas eu olho-os com benignidade, como mestres. Sejam bem-vindos. Qual é o ensinamento da vez? Eu estou pronta. E uma das formas de um instrumento que o guia traz, numa das formas de mergulhar nesse autoconhecimento e trazer essas chaves de forma clara para a vida da gente, é a revisão diária. Muito conhecida nossa, um instrumento, um recurso maravilhoso, né, que faz com que a gente conheça mais sobre si, muitas vezes sobre seus padrões, até sobre sua missão de vida. Se você faz uma revisão diária acurada, você passa 1 mês, 2 meses escrevendo, de preferência, você tem a supervisão de outra pessoa, você pode achar, vai achar muita coisa sobre você e sobre como você dá esses passos, né, em direção ao amor seu por você. Então, através da revisão diária, a gente vai conhecer nossas reações emocionais. Por mais que seja uma reação emocional assim que você, mas eu fico com muita raiva, então assim, eu fico com vontade de matar outra pessoa, né? Mas tem um sentido, tem um motivo, não é solto. Nada é solto. Aquela sua reação emocional, ela é desproporcional, sim, para o seu estado adulto. Mas lembra que a gente disse que tem uma criancinha dentro de nós, lá atrás, que não foi trabalhada? Essa criancinha é quem está reagindo. E se você olhar para essa reação emocional, ela vai te dar dicas, muitas, profundas sobre você e o seu processo. E assim você vai cada vez mais transcendendo o agora, lembra? Dizendo sim ao que é. Assim estou agora. E com muita amorosidade, o que é que eu vou fazer com isso? O que não é ser leniente com o seu processo. O que não é leniência. Não é isso. Mas é assim, uma aceitação com amorosidade, né? Ainda reagir assim. Pô, o que é que a gente pode fazer agora, né? Então, assim eu posso olhar com amor, com respeito, e essa criança, só eu posso dar. Eu digo que eu dou a minha mãozinha direita, como se fosse adulta, eu dou a mão direita à menininha, à criança, que é a minha mãozinha esquerda. Chega, vamos ver o que é que a gente pode fazer aqui. O que é que aconteceu? Conversar com você.
com paciência, com humildade, né? Ter coragem de olhar. E essa coragem de olhar vai dispensar também, é preciso dispensar também a aprovação dos outros, o reconhecimento dos outros. Sabe por que a gente às vezes trava muito nesse ponto de querer por querer, bater o pé para querer a aprovação dos outros, a validação dos outros? Por falar em amor, é porque a gente confunde ser validado com ser amado. E ser validado não tem nada com ser amado. Né? Pode ser as duas coisas, sim, mas eu posso validar alguém e não amar, e posso amar alguém e não validar. Então, para a criança ser validada, nossa, Tuilza, que coisa bacana, que aula legal você deu, foi muito. Então, precisar dessa validação para eu gostar de mim digamos assim, é muita imaturidade. Eu posso gostar de mim sabendo que eu dei o meu melhor. Se agradou todo mundo, se todo mundo entendeu ou não, é outra história. Mas eu digo para mim, parabéns, Tuilza, você deu o seu melhor. Do seu tamanhozinho, imperfeito, no seu jeito de falar, né? Mas foi o que foi possível para você. Então, é diferente. Então, eu vou me amar. Esse amor que eu busco de fora com a aprovação dos outros nunca vai nutrir, nunca vai suprir essa carência que a gente traz da infância ou de outros tempos. Só eu agora, na fase adulta, posso me dar. É bom que o outro dê, que o outro valide? Sim, sim, mas eu não posso ficar dependente disso. Não é saudável depender disso, da aprovação, da validação dos outros. Entendem isso? Então, quando a criança acredita que validação significa amor, aí ela vai fazer de tudo para ser aprovada pelas pessoas, pelos outros. E acaba se traindo, né? Acaba não sendo autêntica, não sendo íntegra, não atuando a partir do seu eu real. Então, outro passo também é reavaliar e questionar as crenças. O guia traz isso na palestra dizendo assim, principalmente para vocês, viu, que estão no caminho, que são buscadores espirituais, buscadores de si mesmos. Então, precisam de vez em quando dar uma reciclada e reavaliar, questionar. Essa crença que é assim ainda ou já pode ser alterada? Né? Como é que estão suas leis internas em consonância, em harmonia com as leis que você vive no seu meio, no seu contexto? Como é que você está lidando com isso? Por exemplo, conceitos obsoletos que a gente tem, conceitos de lá, não sei de quanto, eu já posso mudar, né? Porque a gente vem se trabalhando e cada dia uma ficha nova. Então, um conceito meu, algo que eu pensava que era somente assim, eu já posso dizer, realmente é assim e pode ser assim também. Então, renovar esses conceitos, essas crenças, né? É um passo também muito importante. Mesmo que, como o guia diz nessa frase maravilhosa, reavaliar e questionar as crenças e leis internas para maior consciência e verdade, mesmo que ainda não seja possível atuar assim. Mesmo que eu veja, isso aqui não dá, isso aqui não cabe mais. Tá certo, eu vou tentar, né, transcender, me aclimatar a uma realidade nova, porque quando a gente está fazendo um processo de mudança, né, lembrando que nós resistimos muito a mudanças, mas quando eu estou, como o guia fala, me aclimatando a uma nova forma de ser, eu coloco um pé lá na frente, o outro ainda fica aqui. Então, às vezes eu vou, às vezes eu estou lá e estou aqui, então assim, eu vou me aclimatar. E quando eu ainda dou um passo assim, a tendência, quando a gente observa, é que as pessoas digam assim, nossa, tá vendo? Não tem jeito para mim, Tuilza. Eu vou. Nada e morri na praia. Eu não tenho jeito. Né? E isso não procede. Né? É muitas vezes um processo depressivo que a gente anda, um comportamento depressivo conosco, de autodepreciação, de não confiar em si mesmo, de achar que não cresceu, que não mudou, que não se transformou. Né? E ele pede em outra palestra para a gente ter cuidado com isso. Tem uma palestra só sobre isso, que eu não sei o número, que eu tenho um problema de gravar assim, mas se eu não me engano, a fuga também é possível no caminho. Então, às vezes, a gente não se aclimatou ainda, não colocou os dois pés, aí quer desistir. Né? Então, assim, mesmo que eu tenha consciência de equívocos meus,
muda tudo. Ver essa verdade em mim, poder enxergar, olhar para ela, mesmo que eu não possa já mudá-lo de imediato. Lembrando, as mudanças são gradativas. A volta para casa, a volta para Deus é gradativa, como foi a queda, gradativa. Então, não adianta, não tem atalhos, não adianta querer desviar, né? Então, é um processo. Mas eu reconheci a minha verdade e muito isso já me ajuda. Primeiro, transcendendo agora. Ok, ainda é assim. Sim, né? E eu vou ver o que é que eu posso fazer com isso agora. Me aceitando. Isso é assumir o eu real. Isso é assumir como eu sou agora. Isso é assumir minhas inabilidades ainda, incapacidades, minhas deficiências. Ok, quem não as tem? Né? Esconder de si mesmo, esconder dos outros, tudo bem, mas esconder de você mesmo é um retrocesso, não é saudável. Você não cresce se você não olhar você mesma, né, para as suas próprias questões. Então, isso é assumir o eu real. Lembrando que quando a gente assume esse eu real e vai para esse lugar de me aceitar assim, eu vou ficando tão assim, sabe, desvinculada da dependência do que os outros vão pensar de mim. Eu já não funciono mais dessa forma. Muda o jeito de receber o que é de fora, quando eu estou realmente no meu eu real. Pode passar, por favor, Suzana. Então, a gente falou de algumas leis, isso aqui, né, é de outra palestra, tá? Só porque eu pesquisei sobre as diversas leis, tem 12 leis espirituais, geralmente na mídia, noutros estudos, noutros caminhos, mas o guia sintetiza em 6 leis. Eu trouxe só para constar, porque a gente está falando muito em lei, o que é lei interna, o que é lei externa, o que é isso. Então, eu vou trazer, que seria tema, claro, para outra aula, mas as leis que o Peffer traz, né, como básicas, as leis espirituais, a lei da autorresponsabilidade, né, de eu olhar tudo em mim primeiro, qual é a minha parte nisso, né, ao invés de olhar para o outro e a gente sai culpando o outro, culpando os grupos, culpando os países, né, como a nossa questão agora com o que está acontecendo no Afeganistão. Então, assim, qual é a parte minha, né, que está colaborando para isso, que isso esteja acontecendo? Né? Qual é a minha responsabilidade, né, em tudo que acontece na Terra? Porque é na Terra que eu moro. E não existe erros no mundo de Deus. É aqui mesmo que eu vim. Então, eu tenho a ver, sim, com o que está acontecendo no todo. Qual é a minha parte de responsabilidade nisso? A lei de pagar o preço quando você vai fazer uma escolha, né? Então, eu vou escolher a blusa azul, eu não vou poder usar a outra vermelha ou preta ou verde, que eu adoro também. Então, toda decisão, eu vou fazer uma escolha, né? Mas uma artimanha do nosso humano é querer o bônus sem o ônus. Geralmente, a gente quer só a coisa boa, né? Na vida, da vida, em qualquer que seja a situação, e não quer pagar o preço por aquilo, né? Muitas vezes a gente quer morar num palácio, eu costumo dizer, e pagar por uma favela, né? Então, assim, como essa barganha que a gente faz. Lei de causa e efeito é uma lei bem conhecida, né? Que é a lei do karma. A lei de viver na verdade, enfrentando a vida, que é o que a gente está trazendo agora. Viver na verdade, viver no meu eu real, do jeito que é agora, do jeito que eu estou agora. A lei da fraternidade, né, que envolve essa questão do coletivo, do eu e o outro, né, e a lei da justiça, né, que são leis universais e básicas. Não existe, falando só uma coisa com relação à lei da justiça, que o guia fala em outras palestras, nada está fora do lugar, tudo é perfeito como é. Nós vivemos uma vida perfeita para trabalharmos as nossas imperfeições. Então, não cai um fio de cabelo, uma folha de uma árvore, se não tem o consentimento divino. Embora a gente não entenda o que está acontecendo, somos muito medíocres para entender o todo, para entender as leis de justiça, mas eu convido a que, a partir de agora, o olhar mude nesse sentido. Tem algo aqui que eu não estou entendendo, que eu não alcanço. Com certeza é justo,
do jeito que é agora. Eu que sou pequena para alcançar isso aí, né? O meu entendimento é pouco, é curto. Bom, gente, isso aqui eu disse que eu aprendi muito com esse material, né? Que graças a vocês eu aprofundei mais ainda, né? Nessa palestra. Sempre a gente precisa estudar e reestudar esse material, principalmente quando vai trabalhar com os grupos. Mas eu me dediquei mais a ela por amor ao PEFOR, que é, como vocês sabem, eu disse aqui, o amor da minha vida, né? A minha paixão. Mas principalmente porque eu ia trazer aqui para vocês para conversar. Eu enxuguei mais ela, a palestra dessa vez, sintetizei mais vezes e extraí essa atividade meditativa que me trouxe uma percepção de coisas assim profundas e básicas da minha vida que eu não tinha percebido ainda, que não tinha me chegado. Então, como eu fiz para mim esse exercício, eu meditei com essas 3 frases, eu comecei a passar para algumas pessoas que eu atendo individualmente e também estou passando para os grupos também e trouxe para vocês. São frases que o guia fala e eu oriento a gente fazer assim. Se vocês quiserem, o convite seria esse. Você anota com papel e lápis mesmo, caneta. Para quê? Manda por virtual, não. Manda por WhatsApp. Não, é preciso escrever, gente. O guia pede. A gente plasma mesmo a realidade, se concentra mais quando a gente está escrevendo. Então, essas 3 frases eu estou pedindo que durante uns 3, 4 dias, 5, você foque em algo na sua vida, o que você quiser, o que você está querendo mover agora, entender mais do seu processo pessoal, hoje, bem atualizado. E antes de dormir, deixe esse papel com essas frases na sua cabeceira. E que seus últimos pensamentos, sua última leitura, suas últimas falas sejam essas 3 frases. E simplesmente adormeça, vá dormir. E o material onírico que me chegou, com as percepções e os insights que eu fiz sobre uma questão específica, foram fantásticos. Foi de sabe, uma coisa que chegou mais em mim, um ancoramento maior meu comigo. Então, são frases da palestra, ok? A última fala das primeiras, mas é como se a gente fosse aprofundando. Quero olhar a verdade em mim mesma. Seria a primeira frase. Eu digo isso meditando antes de dormir, falando, ouvindo, me ouvindo, da forma que você integre melhor, da forma que caia melhor em você. Quero ver tudo, até onde sou mais resistente. Eu estou pedindo ajuda ao mundo de Deus, que, lembrando, mora dentro de mim, às forças cósmicas, ao poder divino que habitam em mim. A terceira frase, né, tá lá bem colocada também pelo guia. Não tenho medo de olhar qualquer coisa que existe em mim, mesmo que seja algo que eu não queira ver. Peço que a sabedoria e o poder divinos dentro de mim me ajudem a ver o que eu não quero ver, para que eu possa fazer as mudanças cabíveis. Então, eu posso ver a verdade que vai me chegar, mas as mudanças cabíveis, ou como o guia é cuidadoso, ao que naquele momento, onde é que eu já posso dar um passo. Então, ele não diz, depois que você fizer essa oração, aí mude bem de repente. Não, eu quero ver a verdade, que muitas vezes está bem escondidinha de nós mesmos, aquele processo famoso, né, da resistência que temos. E depois de pedir ajuda, eu observo o que está acontecendo, o que vem nos meus sonhos. Para lembrar dos sonhos, muitas pessoas esquecem, basta ter do seu lado um papel, e você quando acordar, tipo para fazer xixi, ou porque virou de um lado para outro, está sonhando, eita, estou sonhando que eu estava numa praia. Pega o lápis bem ligeirinho, não é fazer um tratado, porque senão você não dorme mais, mas escreve praia e vai dormir. No outro dia, quando você acordar, né, que você acessar aquele nome praia, a psique facilita. Você vai, através de flashes, voltando e reconstruindo o seu sonho.
essa é uma forma maravilhosa para quem tem dificuldade de lembrar dos sonhos, porque é um material muito interessante para também aprofundar, né? Os sonhos, que é o material inconsciente. O inconsciente fala de formas muitas vezes bizarras, que a gente não entende, mas colocar para alguém, levar para sua terapia ajuda muito. A quem está objetivamente acompanhando o seu processo. Pode seguir, Suzana? Vocês devem estar cansados, né? Tem alguém que queira falar alguma coisa? Suzana, alguém levantou a mãozinha para contribuir, trazer alguma coisa? Não, Tuísa, até agora ninguém se pronunciou. Nossa, tá bom. Então pode ficar para depois. Então, Tem uma pessoa que levantou a mão agora. sim, Soraya. Soraya, se Praia. quiser, pode abrir seu microfone. Oi, Soraya. Oi, Ilza. Então, eu tenho duas questões, mas eu não sei se eu vou interromper a tua palestra, aí você direciona. Sim. Uma é sobre a própria queda, sabe? É uma coisa que eu gostaria de entender melhor, né? Porque é tanta fantasia, é tanto mito que a gente escuta em cada lugar que a gente vai. Sim. Soraya, essa é uma questão. Aí eu vou te falar e você vê como é que você direciona, né? Para não atrapalhar eu andar da carruagem. A outra é com relação a esse encontro com a minha imperfeição, né? Com a minha dificuldade de resolução diante dos desafios. Quando a gente encontra com isso, geralmente vem uma camada emocional muito forte, né? Ou vem uma tristeza que te rouba a energia, ou vem uma raiva que dá vontade de, sei lá, de dar murro em parede, ou sei lá. E aí essa dica do guia de, sim, né, de parar e dizer, não, peraí. Então, assim, alguma ferramenta dada pelo guia para a gente entrar nessa brecha entre a situação desafiante, essa emoção que vem e é hormônio puro, né, que bota a gente ou para fugir ou para a guerra, um espaço aí, como acessar esse espaço? Dá para entender o que eu estou perguntando? sim. Então, sobre a queda, é um assunto que é tema de outra aula, e olhe que talvez não dê nenhuma só. Nós temos, o PEFOR tem, as palestras são 4 sobre a cosmologia. A queda, a criação, a queda dos anjos, o plano de salvação e Jesus Cristo. Então, eu posso depois, em outro momento, até trazer. Mas agora, eu sei que tem muitas formas, muitas filosofias trazem, muitas religiões de uma forma figurada. Na minha percepção, né, porque a minha é PEFOR puro, né, é o que ressoa na minha alma, né, a palestra da criação precisa ser iniciada, precisa você conhecer para poder ir para a segunda palestra, que é a queda dos anjos. Né? Então, assim, não seria possível trazer agora isso. É muita coisa e a gente sai do foco. Mas eu posso conversar com você tanto privadamente, posso te colocar. Você vai entrar em grupo agora, né? No grupo de mulheres. E pode ser um tema que, se vocês escolherem, a gente traz para trabalhar a cosmologia. Mas são 4 materiais assim, bem profundos, ricos e ao mesmo tempo de uma objetividade linda de conceber. Claro que você vai sentir como o guia pede, né? Você vai sentir se ressoa em você. Ele pede que a gente não estude essas palestras aqui usando o mental, o intelecto, mas abra a alma, né? Abra o coração para que elas ressoem em você ou não. E se não ressoar, tudo bem. Mas você entende que fica difícil agora para eu trazer sobre a queda. A outra questão, pelo que eu entendi, você fala de reação emocional, né? De ter horas que a gente está tipo aquela, é isso, né? Uma reação, uma coisa que você não pôde controlar. Então, tem a pergunta é assim, dentro do guia, das dicas do guia,
como acessar essa brecha entre o desafio que está acontecendo e a questão hormonal que vem com a emoção. Tem de haver uma brecha aí para que eu possa respirar. A questão hormonal, eu entendo o que você está sentindo. Digamos assim, TPM, ou menopausa, ou várias fases que tem os hormônios que fazem o papel deles, o trabalho, tudo, né? Todo na vida da gente, influencia muito. Mas existe uma harmonia em que tudo tem um sentido. Tudo é conectado, né? Digamos assim, claro que se eu sou uma pessoa muito reativa, uma pessoa raivosa, eu vou estar com muito mais gás através dos hormônios, com muito mais força para trazer essa minha reatividade. Entende? Mas é como aquela coisa digamos assim, da astrologia. Quando você nasceu, estava tudo arrumado para que fosse assim. Quando a gente vai, é porque a gente não tem noção da ordem do mundo de Deus. Mas não tem nada solto. Até para você chegar, tipo, no alinhamento dos planetas, naquela hora, naquele momento, naquele dia, tudo isso foi arrumado. Tudo isso é uma forma sistêmica, universal, muito ampla, que inclui tudo. Inclui, digamos assim, o que a gente chama genética. Isso é um problema genético. Isso por exemplo, algumas coisas que a etiologia médica não respalda, não explica, aí a gente até encontra muito material, né, psíquico, né, psicológico, com relação aos nossos traumas infantis, as imagens que o guia traz muito na palestra, a gente tem como entender muito aquilo, mesmo que não tenha sido ainda tipo catalogado como etiologia, como vem disso, vem disso, vem disso. Mas a questão da genética, por exemplo, né? Eu tenho um problema tal porque na minha família todo mundo é em depressão, porque na minha família todo mundo tem AVC, porque na minha família as pessoas geralmente morrem de uma doença cardíaca. Então, assim, aquela família ela não é solta. Tem um campo, né, maior, né, de aprendizado, né, que energeticamente se expressa naquela situação, naquela família. Então, não tem nada que seja assim solto. Entende? Mesmo que sejam, digamos assim, que eu já acompanhei filhos que são adotados, que chegam numa família, né, ele encontra tudo que ele precisava, que ressoa nele também já, né, a nível, por exemplo, que eu estou falando de doença física, né, entende? Então, assim, a questão dos hormônios, como você bem traz, influenciam sim muito, mas dentro de um contexto que já é como se fosse só a desculpa. O hormônio é a desculpa. Por exemplo, nós todos temos o dia da gente morrer, de passar, que não existe morte, de nós passarmos para outra realidade mais sutil, né, do que essa densa. É como a gente costuma dizer no senso comum, ouvir. A morte só quer uma desculpa. Então, tem o dia de você ir. É Covid, é isso, é aquilo, foi um AVC, foi um choque elétrico, engasgou, você se engasgou com uma sementezinha de laranja. Então, é só entende? Tem um contexto maior que a gente não alcança, né? E que não precisa ser nem entendido, mas acolhido. Não sei se eu te ajudo um pouco nessa sua pergunta com relação a quando a gente está assim, se existe uma brecha, você diz assim, eu acredito que não existe brecha, que está tudo muito arrumado. Existe a necessidade de percepção, de observação, de revisão diária, para você entender as suas reações emocionais e, a partir dali, saber mais e mais sobre você mesma. Tuilza, a Regina, eu tirei o compartilhamento que a gente pode se ver melhor, a Regina Roque também levantou a mão. Regina, se você quiser abrir seu microfone. Oi, só Regina agora para poder ver se dá para a gente fazer o nosso movimento, tá? Tá. Eu gostaria de entender melhor. Fechou, Regina, seu microfone. Desculpa, Regina, eu estava pedindo para você abrir o vídeo e acabei desligando seu microfone. Pode ligar. Pronto. Agora é só abrir o microfone. Isso, obrigada. Eu gostaria de entender melhor a questão da gente
se validar sem se amar, ou se amar e não se validar? Qual é assim, para mim não ficou claro, não fica claro, entendeu? Uhum. Qual a Eles diferença? estão conectados. São dois aspectos conectados, né? A partir do ponto em que eu me aceito como eu sou agora, como eu estou agora, eu passo a me amar. Porque eu não luto mais comigo. O desamor é porque eu não aceito que eu sou imperfeita. O desamor chega na vida da gente para não se aceitar do tamanho que é agora, né? Para querer ser mais do que é, entende? Então, o desamor, ele pode ir diminuindo, digamos assim, a partir do momento que você vai se aceitando como você é. A partir do momento que você não se chicoteia, mas com amorosidade, você acolhe, ô, Regine, ainda foi assim, né? O que é que a gente pode fazer com isso agora? Né? Tá tudo bem. Isso é uma forma de amor, de se tratar com amor. Amor é quando você se cuida, né? Quando você cuida do seu corpo, né? Quando você cuida da sua vida, né? Sem compulsões, sem exageros, né? Numa área ou outra. Às vezes a gente cuida muito do físico e descuida de outras coisas, cuida muito da espiritualidade e descuida de outras coisas. Então, como seria esse balanço, né? Como seria esse equilíbrio para que a gente esteja se cuidando? Né? E essa forma de se cuidar, de se aceitar como é, são passos para o auto-amor. Então, eles estão, respondendo a sua pergunta, eles estão conectados. Se eu me amo, eu aceito o que é agora, com mais paciência, com mais resignação, com humildade, de me aceitar e me acolher daquele tamanho que eu sou. Eu transcendo agora. Por exemplo, eu não fico naquela luta eufórica pela perfeição, pelo perfeccionismo. Eu posso dizer para mim, Tuilza, agora tá assim. Agora é o que a gente tem que fazer com isso. Entende? Então, só uma coisa leva a outra. É exatamente essa balança. O amor, ele é diretamente proporcional, né, à forma de aceitação, à quantidade de sims que você diz a todos os aspectos da sua alma. Né? Sim ao seu comportamento, sim ao seu corpo, sim à sua vida, sim aos seus problemas. Então, é diretamente proporcional. Eu vou dizendo sim, acolhendo com suavidade, confiando na vida, eu vou me apaixonando por mim. Né? Então, é um processo de auto-amor, um processo de auto-apaixonamento, me empoderando da minha realidade, como é agora. Não sei se ficou claro para você. Ajuda.